Sejam muito bem-vindos, nós cumprimentamos a todos na maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de hoje transmitir a vocês um resumo da mensagem que nós preparamos aqui, e ela trata sobre a questão da glória de Deus, que a glória é tão somente a Deus seja somente a glória, somente glórias a Deus. É isso que nós precisamos entender. Hoje é um dia importante, hoje é um dia que nós precisamos exercitar o civismo. Hoje é um dia que nós precisamos exercitar a cidadania. Nós não podemos nos omitir. Eu gostaria muito que você procurasse a direção do Senhor para que você pudesse tomar decisões, para que você pudesse fazer escolhas. Isso é muito importante. Entre nós e Deus, é quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, é quando nós pedimos discernimento ao Senhor, para que a gente possa olhar para esse panorama atual, para que a gente possa olhar para as pessoas, para que a gente possa olhar para a palavra de Deus, que é orientação, para a palavra de Deus, que é regra de fé e prática, e tomarmos decisões. Isso é muito importante. Então, é um ato de civismo e que você tenha consciência da sua ação, que você procure pedir ao Senhor a direção, a sabedoria do Espírito Santo para a tomada de decisão. E um texto me vem à mente, em se tratando da glória de Deus, em se tratando de somente a Deus glória, um dos pilares da fé reformada. E no dia 31 nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, ou seja, os 505 anos da Reforma Protestante do século XVI, e pela graça de Deus o Evangelho chegou até nós, os ocidentais. Pela graça de Deus, a Bíblia chegou até nós. E o apóstolo Paulo tem uma palavra tremenda. Em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 11, eu gostaria de ler com vocês os versículos de 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36, para que a gente possa aqui refletir um pouco sobre a glória de Deus. Amém? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e permanecesse com a sua Bíblia aberta. Romanos 11, capítulo 33, assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente a Deus a glória é o tema da nossa mensagem hoje, procurando entender que a glória é do Senhor. A palavra glória significa magnificência, honra, excelência, esplendor. A glória de Deus é manifestada através dos seus atributos. Deus é glorificado nos atos da criação de todas as coisas. Deus é glorificado na sua soberana providência, na manifestação da sua graça. Jesus Cristo é a expressão da glória de Deus ao mundo. Lembra-se, Hebreus capítulo 1, versículo 3? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra
poderosa. Quando o apóstolo Paulo explica aos romanos a nossa justificação pela fé em Cristo e apresenta o plano de salvação em Cristo para a humanidade, ele expressa essa linda exclamação, esse lindo cântico de louvor, de adoração a Deus, um cântico que exalta a Deus, que é soberano nas suas ações, expressando a sua vontade. O Deus Todo-Poderoso que tudo tem e tudo pode. O Deus presente que vivo está. Cabe a nós render graças a Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi escrita provavelmente no ano 57, do primeiro século, depois de Cristo. Uma carta escrita para os cristãos em Roma que evidencia a justiça de Deus. Acompanhem comigo. Romanos, lá no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo faz a dedicatória. A quem? Os endereçados. E essa palavra é para nós hoje, é muito viva, é muito atual. Ele diz assim: a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Paulo começa fazendo aqui um retrospecto do estado espiritual de toda a humanidade, ou seja, judeus e gentios. São igualmente pecadores e precisam da misericórdia de Deus, precisam de salvação. E no capítulo 1 ele fala sobre a ira de Deus contra a humanidade e informa que a incredulidade do ser humano é um grande mal, informando que os seres humanos, sem a percepção natural de Deus, são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o justo juiz de Deus, o justo juízo de Deus, e informa que ninguém é justo, ou seja, ninguém possui justiça própria. No capítulo 3 e 4, Paulo fala sobre a manifestação da justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, sem distinção. E ele diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 9 e 10, ele vai informar que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo informa que a salvação ela foi concedida por Deus por meio de Jesus Cristo, na sua obra de redenção na cruz. Somente em Cristo nós temos perdão de pecados, somente em Cristo nós temos libertação do poder do pecado e da morte. E eu falo aqui sobre a segunda morte, que é a separação. E a condição prévia para a salvação é a fé em Cristo Jesus. Condição esta possibilitada pela união com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, em função da presença do Espírito Santo, a qual passa a habitar naquela pessoa que crê. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 22, o apóstolo Paulo nos lembra que por Abraão ter crido nas promessas de Deus pela fé, isso lhe foi creditado como justiça. O apóstolo Paulo, então, explica aos romanos sobre a aliança de Deus, o pacto de Deus em Abraão. Lembra-se lá de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3, onde o escritor explica que a bênção de Deus, ela se estende a todas as famílias da terra. Ou seja, a extensão, a abrangência do plano de salvação. Ali em Gênesis estava bem claro. E olhando para esse texto, entendendo e compreendendo a extensão, a abrangência do plano de salvação, o clique que o apóstolo Paulo tem é imediato. E no capítulo 4, no versículo 25,
ele nos informa que Jesus Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e Deus o ressuscitou para a nossa justificação. Nos capítulos 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo nos informa que nós, os que cremos, desfrutamos de paz e alegria, pois assim diz a palavra do Senhor: justificados, pois mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Antes estávamos mortos em Adão. Agora passamos a ter vida em Cristo. Passamos a viver em Cristo. E nos capítulos 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo nos orienta: vivam pelo Espírito, pois o Espírito Santo de Deus habita em vós. Portanto, façam morrer a vossa natureza terrena. Em Cristo, somos mais que vencedores. Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o nosso bem, em nosso favor. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, 35. E no capítulo 9, o apóstolo Paulo reproduz as palavras do Senhor direcionadas a Moisés, quando o Senhor disse lá, Romanos 9, 15, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Romanos capítulo 9, versículo 16, explica: portanto, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Quer um conselho? Aceite a soberana vontade de Deus. Não discuta com Deus. A Bíblia, ela nos informa que em todas as coisas, em todas as circunstâncias, nós precisamos dar graças a Deus. Capítulo 10, o apóstolo Paulo declara aos irmãos, às irmãs, um desejo e oração da sua parte para com Deus, desejando que todas as pessoas sejam salvas. O apóstolo Paulo nos informa que não há diferença entre judeus e gentios, pois Deus é Senhor de todos, e orienta aos irmãos e às irmãs: olha, confessem com a sua boca que Jesus é Senhor, e creiam no seu coração, na sua mente, de dentro para fora, que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9. E no capítulo 11, o apóstolo Paulo nos informa que Deus é misericordioso para conosco. Romanos capítulo 11, de 25 a 36, o apóstolo Paulo nos explica que Deus estende a salvação a todos pela fé em Cristo. E ele informa em Romanos 11, 26, que a igreja, que é o corpo de Cristo, não estrutura, mas sim o corpo de Cristo, ela é salva pela fé em Cristo Jesus. Então, depois de contemplar o grande plano de salvação de Deus para os judeus e também para os gentios, ou seja, para todos, pela fé em Cristo, ou seja, a salvação, ela está disponível a todas as pessoas pela fé em Cristo Jesus. E então o apóstolo Paulo nos orienta a uma postura essa a qual deve ser a de toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cristão. É quando passamos a enxergar, a compreender, a ter uma ideia dos propósitos da graça transbordante de Deus, ou seja, a sua riqueza, a sua sabedoria, o seu conhecimento. E é justamente essa profundidade dessa riqueza em sabedoria e conhecimento que deixa o apóstolo Paulo aqui atônito, admirado, espantado. Concluindo, o plano de Deus, os planos de Deus nunca são e nem serão frustrados. Seus eternos propósitos nunca deixarão de ser cumpridos.
A salvação ela foi planejada por Deus e ela é executada por Deus e será consumada por Deus para que toda a glória seja tão somente a Ele. É do começo ao fim, a salvação é obra de Deus. Foi Deus quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo começa com Deus. Fomos salvos pela graça de Deus, para a glória de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Que o nosso coração, a nossa mente se renda a ele para dar-lhe todo louvor, toda adoração, render-lhe glória devida ao seu nome. Aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo assim afirma: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nos informa: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 11, 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Deus, somente a Deus, seja a glória pelos séculos dos séculos. E nós podemos aqui bradar aleluia. Aleluia, aleluia por isso. Uma breve oração com você. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender, para que possamos entender, para que possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade de Deus, a aletheia de Deus, a verdade de Deus, para que possamos nós compreendermos os eternos propósitos de Deus em Cristo Jesus, que perdoa, que liberta as nossas almas, que nos proporciona salvação. Voltando em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a sua boca você confessa Jesus como Senhor, e de todo o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, você crê que Deus ressuscitou a Jesus, você será salvo. Você é salvo. Amém? Que a graça, a maravilhosa graça, o amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Uma boa semana para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Abraços.